Produção executiva Diti Rambo Produções. Apoio Secretaria de São Jorge do Ivaí, Diretoria de Cultura. Realização Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil. Projeto realizado com recurso da Lei 195/2022, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Um filme de Rian Gustavo Carvalho. Título do filme: Histórias e Memórias. Cenas das faixas amarelas de uma rodovia e a entrada da cidade com o letreiro Eu amo São Jorge do Ivaí. Interior de uma casa com plantas pendentes e quadros com fotografias. Eu gostava de guardar a lembrança, né? Sobre uma cama de colcha branca, as mãos de uma mulher negra de pele clara retiram fotografias de uma caixa. Ela vira as páginas de um pequeno álbum de fotografias com capa de papel e folhas de plástico. Minha filha pequenininha, essa é a Thaís, que é o pai deles. São primos da Thaís, do Gu. Mostra as fotos uma a uma. São um mister de emoções, né? É bastante emoção envolvida. Que hoje em dia, né, as pessoas não guardam mais fotos de papel, né? É tudo em celular. A mulher está sentada em meio a plantas e segura um álbum de fotografias. E as fotos antigas é muito importante. Não esquecer, né, a pessoa. São recordações, né? Hoje em dia já não faz mais isso. Pela praticidade do celular, né? Foi deixando passar esses momentos bons da gente. Que são momentos bons, né? Qualquer momento era motivo para tirar uma foto. Comprei uma bicicleta, vamos tirar uma foto. Vamos lá no Paraguai comprar material, porque a gente morava em Foz, né? Vamos tirar uma foto. Ó, o Rian, minha filha Thaís e as duas amiguinhas. Essa é a tia da Thaís, Vanessa e a Thaís. E tinha câmera que você tirava, você não via, né? Então, não tinha como enquadrar. Você só ia ver quando você revelava mesmo. Era uma surpresa. Uma surpresa. Às vezes vinha queimada, às vezes não. Às vezes vinha com aquela luz forte na cara. Que loucura, né? Né? Só esse álbum aqui eu pude ver com aquela câmera digital. As outras não. Hoje em dia, você queria ter essa câmera com você? Queria. E é uma lembrança. As crianças lado a lado sobre uma cama. Era momentos com os meus filhos, né? Que era só nós três, né? Ela passa as folhas de um álbum com fotos amareladas de uma garotinha. Sentada, ela folheia o álbum pensativa. Tantas lembranças, né? Antiga televisão de tubo. O rack antigo. A mãe só pode salvar 2 momentos. De que momento a mãe salvaria e por quê? A foto das minhas gestações. Sua e da sua irmã. Foram importantes. Por que é mais importante?
Que era um momento só nosso, que eu estava sozinha com vocês. Ali a mãe sentiu algo diferente, a mãe? Eu era a mãe protetora ali, vocês eram a minha companhia, meus filhos, como sempre. Fotografias das crianças em situações diversas. Fachada de uma casa com paredes brancas e vermelhas. As janelas e portas são de grades quadriculadas brancas. Dentro, um estúdio de fotografia com as paredes cheias de fotos, certificados e placas de homenagem. Sobre uma mesa, câmeras antigas e fotografias. A primeira câmera, assim, que não era totalmente minha, a primeira câmera que eu tive contato era do meu pai, né? Que era essa daqui, ó. Tá? Essa daqui que foi a primeira câmera que eu tive contato. E ali com... desde de novinha, mas assim, que ele deixou a gente pegar mais na mão, assim, para 7, 8 aninhos ali, ele já foi ensinando a gente a fotografar com ela, né? Então foi a primeira câmera, assim, que eu tive contato mesmo. Então essa aqui é a nossa relíquia. Ela segura uma câmera antiga de formato em caixa, de cor escura, com lente circular frontal e detalhes metálicos. Né, as exposições de artes que a gente fazia. Aqui já era na Casa da Cultura. Aqui são das exposições. Aqui é foto da família, né, da turma do lado da minha mãe. Foto de família. Aqui é o esposo, meu pai e minha mãe na roça. Essa foto foi eu que tirei. Aqui era num ateliê que eu tinha num outro lugar, na Rua de Baixo ali. Num outro ateliê. Aqui foi uma viagem em Gramados e Canela. Aqui registro, foto que eu tirei também do meu pai colhendo. Foi uma curadora que me descobriu através de fotos que eu mandava para concurso e que saiu em revista. Então essa curadora me descobriu, aí ela ligou um dia para mim, falando se eu não queria participar de algum concurso, alguma coisa que ela achava interessante minhas obras. Depois ela me convidou para ser curadora pelo estado do Paraná, e aí eu selecionava as obras dos artistas. Foram vários concursos, Londres, Madrid, Lisboa, Bratislava, Argentina, Itália, Espanha. Então, assim, as minhas obras viajaram para vários países. Tem obra na Alemanha, né, que foi obra que está fixa lá mesmo, na Alemanha. Porque a gente já nasceu no meio ali que mexia com câmera, sempre tivemos câmera fotográfica. Mas aí, sempre, mesmo durante criança, ali minha escola, sempre, né, em todo lugar que ia, câmera pendurada no pescoço, sempre. E depois eu trabalhei na escola, né, dei aula 10 anos, na escola de 2º grau, e junto ali eu trabalhava na escola e tinha um ateliê. E na época, aí eu pensei, volto para a escola e continuo com o ateliê mais ou menos, né? Ou então eu direciono outra coisa também, que eu já vinha me preparando. Na realidade, eu já sabia que eu tinha algumas alergias e com o tempo eu tinha que me preparar para outra área também. Então, aí foi onde eu falei, não, agora é a hora de colocar a parte fotográfica, né? Isso foi por volta ali de 2010, mais ou menos, 2012, como uma profissão mesmo. Mas desde antes, quando eu fazia faculdade, eu já fazia alguns cursos de fotografia ali com Bula Júnior, então sempre mexendo, né, nessa área. Então a fotografia
assim, desde que eu nasci, ela está presente na minha vida, vindo do meu pai, né? Que sempre, que sempre teve câmera. Minha mãe é mais na parte, assim, do artesanal, né? Então, a minha mãe foi a parte artesanal, que é onde eu tive a base. Mas do meu pai vem mais a parte artística, assim, da fotografia e da música. Tem a parte artística ali, então vem mais do lado do meu pai. Sobre a mesa, negativos de filme em 35mm. É o registro histórico. Se não tivesse esse registro histórico ali, né, de toda essa fase, então, quer dizer, na memória acaba se apagando um pouco. E o registro da fotografia, né, eu sou muito... O registro da fotografia ali no papel, revelada, então ela traz essa lembrança. Muitas vezes você senta ali, você vai olhando e você vai lembrando, olha como que era isso, olha como que aconteceu isso, tudo. E tem momentos que de repente a memória ali ficou esquecido. Hoje tem muito o digital, né? Gosto do digital, é ótimo, mas o digital para nós, assim, ele tem um tempo útil, né? Então o digital nos cursos que a gente faz, ele tem uma vida útil. Ela passa as folhas de um álbum de fotografias. Ela preserva sentimento, histórias, histórias tristes, histórias alegres, né? Porque existem várias linhas ali, vários momentos. Então, é a história do ser humano ali, das famílias. Tanto a fotografia como a arte, ela abrange tudo ali no ser humano. E você tem alguma fotinha que tem uma baita história? É a minha fotografia com o registro, né, que meu pai fez da galinha. Na fotografia, uma menina de cabelos até os ombros, uma história lá que era sorri e segura uma galinha pelos pés. Né? Quando eu ia brincar, como se diz, não tinha brinquedo a pilha, né? Não tinha, então, na época, nem aquele brinquedinho na corda, que é aquele pintinhozinho que mas aí eu catava os pintinhos vivos para brincar, mas eu acho que eu apertava tanto que acabava matando. Aí de vez em quando minha mãe me achava lá com um monte de pintinho morto no chão. Aí meu pai quis registrar com a galinha, né? Com a galinha que eu matei um monte de pintinho dela. Então, é esse registro histórico, né, que é o que surgiu, que ainda ficou eterno. O digital ainda a gente não conseguiu alguma coisa que seja eterna ali, que eternize para sempre. Fachada de um estúdio fotográfico com parede branca e cinza, grande janela refletindo árvores e o letreiro Amanda Watanabe Fotografia. Dentro do estúdio, carrinho com flores, plantas, cadeiras suspensas e uma cama com dossel de tecidos claros. Tem 8 anos que eu iniciei na fotografia, foi quando eu comprei a minha primeira câmera. E a partir daí, a intenção não era fotografar. Eu cursei jornalismo, foi aí que eu aprendi a fotografia. E nas aulas de fotografia eu me interessei muito. E assim, foi algo que não era da sala inteira, era matéria assim que todo mundo detestava, levava nas coxas, daquele jeito. E eu fui me interessando muito. Aí eu comprei minha primeira câmera, parcelei em 10 vezes e fui. A intenção era para praticar aula mesmo e tudo mais. E aí começaram a aparecer as pessoas, cidade pequena, né? E aí que eu comecei a criar gosto pela fotografia, vi que era algo que eu gostava e comecei a praticar. Uma mulher de pele clara manipula imagens no computador. Sobre uma mesa, álbuns com fotos. Minha família, né, tinha essa câmera de filme e eu lembro, assim, de muitos momentos em que eu era fotografada, no caso, porque geralmente as famílias tinham... Minha família comprou essa câmera para fotografar a minha infância, né? Então, assim, eu tenho muitos momentos que eu lembro de eu parar, fazer a pose. Na Páscoa eu tinha uma casinha com coelho. Só que eu sei que essa memória só é forte agora porque eu vejo as fotos. Tipo assim, a memória da criança, né, não guarda tanta coisa.
Ela folheia um álbum pequeno com fotografias de família. Eu descobri que eu fotografo para romantizar a vida. Então, assim, para ver a vida com uma visão romântica. E eu acho que isso, desde lá atrás, é o que fazia sentido para mim na fotografia, mas eu não tinha noção disso. Que até hoje eu crio cenários, tudo que eu faço assim para a fotografia é uma maneira de romantizar a vida, de ver a vida bela, digamos assim, sabe? Mostra um álbum com fotos, colagens e escritos. Eu acho que a fotografia, ela é a história da pessoa, né? É o que guarda as memórias, o que traz significado para uma família. Eu acho que é assim, a gente revive o que aconteceu, a gente passa a dar mais valor para o que a gente tem agora, para nossa realidade, para as coisas que mudaram mesmo, sabe? Eu acho que é uma outra perspectiva que a gente vê. No álbum de fotografias, 3 pessoas diante de um bolo de aniversário. Eu tenho uma foto minha, eu não sei se ela tá aí, mas eu tenho uma foto minha de criança, não fui eu que tirei, obviamente, né? Mas assim, eu acho que fala muito da minha história. É uma foto em família, e antigamente eram filmes, então tipo assim, cada clique contava. E aí tá a família lá almoçando no domingo na casa do meu tio. E se eu não me engano, meu avô que tirou a foto. E eu apareço no cantinho da foto de braço cruzado e emburrada porque eu queria tirar a foto. Eu devia ter, sei lá, uns 7 anos. Mas assim, é uma foto que, quando você me pergunta que foto mais te lembra, é essa. Eu acho que assim, conta muito da minha história, faz muito sentido. É uma coisa assim, que desde criança mostra o quanto eu gostava de tirar foto e às vezes eu nem percebia isso. E é uma coisa que eu só sei porque existe essa foto. Se não existisse, eu nunca ia saber desse momento. Eu só lembro por conta dos registros. Ela mostra a foto. Não mantenha só no digital. Escolha algumas e faça a revelação, porque essa sempre você vai ter. Mas se manter só no digital e se perder, aí depois não consegue, né? A mulher devolve os álbuns e fotos para a caixa que está sobre a cama. Cada foto um sentimento. Lado a lado, ela e 2 filhos reproduzem a mesma pose da foto antiga na parede. Créditos selecionados. Roteiro, Rian Gustavo Carvalho. Direção e produção, Rian Gustavo Carvalho e Natasha Oravez. Direção de fotografia, Natasha Oravez. Produção executiva, Diti Rambo Produções. Agradecimentos, Prefeitura Municipal de São Jorge do Ivaí, Diretoria de Cultura, Solange Ramos, Amanda Watanabe, Doroteia Turquino, Ellen Thaise Santos Carvalho, Rael Bertarelli Jimenez Tofolo. São Jorge do Ivaí, Paraná, 2025.